a carne por vir. Majestade, Neia disse. Eu não ia dizer nada, não em companhia mista enquanto você estava falando do rei Caspond. Mas, Ains disse, enquanto todos os olhos se voltavam para Neia. Eu ouvi, pouco antes de chegar aqui, que Caspond já está morto. Suponho que eles estão anunciando isso em todo o país, mas foi pouco tempo antes de você me convocar, então acho que um aviso oficial será enviado a todas as outras nações em breve. Embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados, o assassinato parece mais provável, e como as mensagens já chegaram a mim em Wemark, não deve demorar muito para que sejam divulgadas às nações do mundo. O grupo congelou onde eles estavam, e Ains falou, controlando cuidadosamente seu tom para garantir que seu próprio conhecimento do evento através de Demiurgo não fosse evidente. Isso significa que a guerra chegará mais cedo, antes do sínodo. A teocracia Slane está por trás de sua morte, disso tenho certeza. Ele olhou para Henry e Leinas. Teremos o dia enquanto eu estiver aqui, mas quando chegar a hora de viajar para Irrantel, enviarei vocês duas para Nazarick. Vocês passarão muito tempo nas artes de generalato. Apesar de toda a loucura da teocracia Slane, não seria bom considerá-los ineptos nisso. Houve um silêncio coletivo enquanto suas palavras afundavam. Uma guerra como está é diferente de tudo o que você já viu. Mas Os braços de Ains se abriram, suas mãos para baixo, seus olhos brilhando como o sol. Já vi muito, muito pior. Mas é assim que novos mundos nascem, através do fogo da guerra. Quando acabar, os velhos hábitos serão vistos pelas gerações futuras como uma loucura absurda, e sua derrubada será considerada como a base para o novo. Eles engoliram em seco, e Neia impulsivamente se ajoelhou diante de seu Deus da justiça. Será como Vossa Majestade diz. Um por um, como se impulsionados pelas ações de Neia, o imperador se ajoelhou com a garota da aldeia, pois cada um jurou ver sua visão tornada real, prometendo colocar suas vitórias a seus pés em homenagem. Ains inclinou a cabeça para eles, não tenho dúvidas de sua coragem, sua vontade ou suas habilidades, se nasceu para governar. Ele gesticulou para o imperador Girkniv. Ou nasceu para trabalhar e servir. Ele gesticulou para Henry. Mas diante de grandes desafios para os papéis no mundo que conhecemos, cada um teve que mudar, e agora peço que assuma uma nova prova, mas vou prepará-lo para a vitória da melhor maneira possível, com um estoque de equipamentos criados com runas, inteligência, e muito mais. Você está lutando para vencer, não lutando para morrer gloriosamente. Agora levante-se, temos algumas horas, talvez um dia, antes que a notícia da morte do rei Caspond seja oficialmente transmitida às nações vizinhas. Quem eles selecionarão em seu lugar? Bem, só consigo pensar em 2 candidatos que parecem possíveis. Por enquanto, porém, até que seja oficial, vamos aproveitar pelo menos este dia. O clima ficou sóbrio depois disso, eles se moveram pela vila de carne, e a voz de Ains tornou-se sussurrante enquanto ele falava. Quando você é imortal, o termo uma vida atrás perde todo o significado. Quando ele começou a falar, o silêncio o encontrou, o tom e o assunto raros atraíram seus ouvidos como uma mariposa para uma chama. Girkniv talvez tenha prestado muita atenção, sentindo o início de uma rara visão do rei morto-vivo. Mas devo usar essas palavras agora, quanto pode mudar, e tão pouco tempo. Quando vi esta vila pela primeira vez, ela estava perto de sua morte, homens de armadura com espadas que se viam como poderosos, que se viam como os próprios instrumentos de Deus, vieram para matar todos. Eles não odiavam as pessoas que viviam aqui, mas estavam dispostos a matá-los para armar uma armadilha para um homem maior do que eles, para que eles pudessem puxá-lo para um lugar onde ele, por sua vez, poderia ser morto. Ele bufou. Se eu tivesse a habilidade, eu cuspiria na terra com desgosto por suas escolhas. Mas sendo morto-vivo, bem, eu realmente não posso fazer isso. Neia tomou a iniciativa, e cuspiu na terra para ele. Um bom servo faz por seu mestre, o que seu mestre não pode. Ela disse. Ains inclinou a cabeça para ela, e seu coração cantou. Ainda assim, minha decisão de salvar este lugar não foi totalmente altruísta, foi a voz de um camarada muito amado, e que se foi há muito tempo, ouvido ao longo dos anos desde uma época em que eu era mais jovem do que sou agora, quando ele me ajudou, e disse, salvar os fracos é senso comum. Em seu nome eu vim a este lugar, destruí os cavaleiros devastadores, uma escritura da teocracia, e salvei o grande homem,
cuja vida eu mais tarde tiraria. E agora este lugar se tornou maior do que seu povo jamais sonhou, e o grande homem que veio para salvá-lo morreu sem saber no que se tornou. Enquanto observo tudo isso às vésperas da guerra, me pergunto se esta vila, que pode ser a semente de uma das grandes cidades do mundo, serve como uma pequena imagem do tempo do meu governo, a pequena, mesmo trivialmente insignificante batalha que travei aqui, uma representação de tudo o que está por vir. Agora, assim como então, uma força terrível aparece para derrubar vidas, destruir aqueles que não lhes fizeram mal, e novamente estou pronto para enfrentá-la. Embora desta vez com bons súditos e aliados, e não será uma pequena escaramuça, não desta vez. Ele riu levemente. Uma coisa boa sobre ser um imortal, a velha questão, o que acontece a seguir é algo que eu viverei continuamente para ver a resposta. Foi um monólogo muito estranho, e Jirkniv lutou para chegar a um acordo com ele. Falava de uma mente altamente reflexiva, empenhada em analisar o passado para entender o que estava por vir. Jirkniv conhecia os humanos assim, principalmente os estudiosos, ele mesmo tentou, e descobriu que a reflexão sobre o passado era uma coisa muito poderosa, como estudar as raízes de uma planta para entender o que crescia delas, mas este não tinha apenas 6 séculos para desenhar, tinha dezenas de milhares de anos. Não é de admirar que ele pudesse prever assassinatos. Não era de admirar que ele pudesse prever que Jirkniv teria procurado conspirar com a teocracia, e até mesmo o lugar em que ocorreria, como havia acontecido na arena anos atrás. Se eu posso ver uma milha à frente, ele pode ver dezenas de milhares. Ele pensou consigo mesmo, mas ficou quieto. Ele manteve esses eventos particularmente perto de seu coração. O dia em que conheceu o lançador de magia foi o dia em que seus pais morreram, o dia em que ela teve que deixar de ser apenas uma irmã mais velha para ser mãe, e irmã ao mesmo tempo para criar Nemu, foi no dia em que ela estava prestes a se tornar uma prefeita, e eventualmente, uma general, entre ela e seus goblins, seu marido e sua alquimia. Ela se tornou uma figura importante. Para ela, uma linha de pensamento muito diferente veio da conversa fiada do rei feiticeiro. Nunca poderei ter seu poder, mas com meu exército posso imitá-lo, mesmo que apenas como uma sombra. Ela pensou consigo mesma. Para Neia, era como se Deus se dignasse a falar como mortal, a noção de que um Deus poderia ter lutado como mortal, poderia ter vivido como ela viveu, parecia absurda, mas ele falava de si mesmo como se tivesse sido uma figura viva em vez de não viva, e ela pensou: talvez houvesse algo nisso. Ao viver entre nós uma vez, ele nos entende, e ao fazê-lo, torna-se nosso governante ideal, capaz de sentir nossas necessidades como se fossem as dele. Tal é a grandeza do Deus da justiça, só ele seria grande o suficiente para vir até nós dessa maneira. Ela pensou, e enquanto olhava ao redor de Carne, ela passou a considerá-lo um lugar sagrado, e resolveu fazer uma peregrinação lá quando o conflito terminasse, e a paz fosse estabelecida. Para Leinas era totalmente bizarro, Jirkniv nunca falou assim perto dela, ou de qualquer pessoa. Ela viveu em torno da nobreza durante a maior parte de sua vida, mesmo como uma poderosa aventureira, ela foi tão importante que frequentemente se movia nos círculos de poder nos escalões superiores da sociedade imperial. Ninguém, nem o imperador nem o nobre jamais falaram assim, e enquanto ela revirava isso em sua mente, ela chegou a uma conclusão surpreendente. Poder. É isso. Mesmo falando o que pensa dessa forma, melancólica e reflexiva, ele não parece fraco ou vulnerável, ele ainda carrega consigo força absoluta. Isso é poder real, a capacidade de revelar uma parte de si mesmo, seguro no conhecimento de que isso nunca poderá ser virado contra ele por ninguém. Eu pensei que Jirkniv era um monarca absoluto. Eu estava errada. Este é. Assim foi o dia, caminhando pela área da vila que agora só era chamada de vila por nostalgia, obviamente havia crescido muito além de suas raízes humildes. Ains caminhava com ele, parando ocasionalmente quando um aldeão se aproximava para prestar homenagem ao rei feiticeiro, ao mesmo tempo em que foi guiada ao explicar os vários projetos que empreendeu em saneamento. Na construção de alojamentos, ela o conduziu até as paredes de pedra baixas, mas grossas, que compunham o exterior da vila, e explicou como eles montaram tudo usando seus golems, e mortos-vivos, e a orientação de supervisores elfos, e anões que combinaram suas habilidades em pensamento de longo prazo, e artesanato em algo verdadeiramente único. Então,
Depois que ouvimos sobre como Sua Majestade criou oficinas para Irrantel para explicar o que tornou seu centro administrativo único, optamos por copiá-lo. Não é bem visível daqui, mas na estrada temos sinais postados alertando as pessoas de que elas terão que participar de um breve workshop oferecido por um dos ex-escravos elfos, explicando o que é único aqui em oposição a qualquer outro lugar para o qual eles moraram ou viajaram antes. Construímos um pequeno prédio de madeira a cerca de 10 minutos a pé do portão principal, e pedimos a um de nossos funcionários que trouxesse uma cópia do livro de introdução que Sua Majestade usa em Irrantel, para que pudéssemos fornecer orientações idênticas aos visitantes aqui. Ele disse, esperando ouvir que ele estava satisfeito com o trabalho deles. Muito bom. Ele disse. Estou satisfeito por você ter tomado a iniciativa de melhorar tanto. A voz de Ains continha uma pitada de orgulho e satisfação. Neia invejou ele mais do que um pouco naquele momento, mas qualquer linha de pensamento que ela estava prestes a embarcar foi interrompida quando Ains parou de andar, e apontou para um homem que estava caminhando em sua direção. Eu te conheço. Venha aqui. Ains disse, e o homem congelou. Neia deu uma boa olhada nele naquele momento, e ela o reconheceu também. Ela não poderia deixar de reconhecer o rosto dele. Ela o memorizou completamente, assim como ela tinha os rostos de seus companheiros. O homem hesitou por apenas um momento, então correu para se ajoelhar diante do rei feiticeiro. Sua Majestade realmente se lembra de mim? Ele disse suavemente. Eu lembro. Você procurou ajudar meu servo. Disse Ains. Neia deu um tapinha no ombro dele, e deu a ele seu maior e mais brilhante sorriso. Mesmo se ele não o reconhecesse, eu nunca poderia te esquecer. Lembro-me de suas palavras tão claramente quanto quando você as falou pela primeira vez. Você disse: isso não está certo. Quando os homens de autoridade em Anana queriam que eu fosse espancada por falar contra eles. Fique em pé. Ains disse: você merece isso, não deve ter sido uma coisa fácil de fazer. O homem hesitou, mas levantou-se lentamente. Diga-me, como a vida tem tratado você? Você se estabeleceu aqui? Ains perguntou. O homem assentiu entorpecido, ainda atordoado por ser lembrado pelo rei. Tenho, senhor. Escolhi pedir uma fazenda, já que era obra do meu pai, e toda a minha família se reassentou aqui comigo. Temos 3 vezes mais terra do que tínhamos, mas com o trabalho morto-vivo que foi fornecido, podemos trabalhar com eficiência, e com o apoio monetário que recebemos, podemos viver confortavelmente até a primeira colheita. Você mantém contato com seus companheiros? Ains perguntou com preocupação em sua voz. Eles também estão bem? Neia ficou profundamente emocionada ao vê-lo perguntando pelo bem-estar daqueles que ele conheceu apenas uma vez, mas que fez uma gentileza para um de seus inúmeros servos. Nem ela estava sozinha, o próprio homem estava quase à beira das lágrimas. Eles estão, senhor. Eles escolheram o trabalho comercial em vários campos, e estão se preparando alegremente para começar as vidas que pediram pela chance, exceto um. Ele escolheu se tornar um comerciante, e está se preparando para sua primeira viagem. A voz do homem estava radiante, mesmo quando seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Então você valeu a pena. Ains disse. Como eu esperava que você fosse. Você pode retornar ao seu negócio, e dar minha bênção à sua família, e aconselhar seu amigo comerciante a evitar o sul por um tempo se ele deseja permanecer seguro. O caos está chegando. O homem curvou-se profundamente depois de se levantar. Eu vou, e obrigado novamente, Sua Majestade. Ele se virou para Neia. Estou feliz que você esteja bem, e obrigado pelo que você disse. Ele sorriu enquanto falava com Neia, curvou-se educadamente para ela, recuou alguns passos, e saiu com uma história que contaria pelo resto de sua vida sobre seus encontros com Neia, e o rei feiticeiro, como os momentos de maior orgulho de sua vida. O dia passou mais rápido depois disso, e o imperador Jirkniv não pôde deixar de notar como, confortável, tudo era. Pequenos detalhes tornavam a excursão um alívio da vida no palácio. O estresse constante do governo era algo que ele suportava com tanta regularidade que tornou-se quase imperceptível depois de algum tempo. Mas este pequeno empreendimento trouxe uma liberação bem-vinda das pressões que ele não tinha ideia de que estava carregando, e quando o sol começou a se pôr, Ains disse: foi um verdadeiro prazer. Ver os frutos da mordomia é conhecer sua qualidade. Você me impressionou com sua visão e habilidade general, Henry.
você estará estabelecendo um alto padrão para todos aqueles que vierem depois de você. Henry corou. Eu apenas sigo o exemplo de Sua Majestade. Jirknir se perguntou quanto talento havia vivido e morrido trabalhando nos campos por falta de oportunidade, onde descendentes ineptos de nobres competentes tropeçavam, e redobrou seu compromisso em educar seu povo, enquanto abraçava um momento do que poderia ser chamado de amargura pelo que o império certamente deve ter perdido devido às suas políticas passadas, e indiferença para com a classe camponesa. Eu pretendia ficar e fazer um banquete, mas devo retornar para aguardar a notícia oficial da morte do rei Caspond. Imperador Jirkniv, Conde Ivas, vou devolvê-los ao império por enquanto. Vou retomar minha viagem aos meus domínios após a chegada do anúncio oficial, e quando tudo estiver pronto, convocarei a liderança de comando para uma reunião de estratégia mais oficial. Até então, Ainz disse, e então lançou 2 feitiços de portal. Viva o rei feiticeiro! Conde Ivas disse, e atravessou o portal. Até então, Sua Majestade, disse o imperador Jirkniv, e atravessou o outro portal. Neia Baraja não ficou menos impressionada do que o rei feiticeiro quando se tratava de Henry Bariar. Acho que nossa breve reunião deve terminar então, devo voltar, tenho muito a supervisionar, e pouco tempo para fazer isso. No entanto, vou me certificar de enviar uma mensagem ao nosso quartel-general para enviar alguns instrutores até você. Ela estendeu a mão, e Henry a pegou com firmeza e alegria. Até nos encontrarmos novamente, na virada do mundo. Henry disse. Na virada do mundo. Neia disse, e Ainz lançou seu feitiço portal mais 2 vezes, permitindo que Neia passasse depois de uma profunda reverência ao Deus da Justiça. Na virada do mundo. Ainz disse, agraciando a reverência de Henry com um aceno de cabeça, antes de entrar no portal, e retornar a Nazarick para aguardar o aviso oficial do que ele já sabia. O que ele não esperava, entretanto, era descobrir ao entrar em sua câmara de audiência, que Demiurgo e Albedo estavam ajoelhados diante do trono vazio, e esperando por ele. Sabendo agora o que eles esperavam, ele caminhou entre os 2, e subiu em seu trono, soltou seu cajado, e juntou seus dedos esqueléticos, e olhou para eles. Eu sabia que Sua Majestade chegaria quando a notícia chegasse, afinal, certamente tudo deve ter dançado na palma de suas mãos. Disse Demiurgo. Pá! Eu sabia antes de você. Albedo disse. E é mais como se eles dançassem como marionetes nas cordas. Ela disse, uma réplica um tanto bajuladora com Ainz, que pela primeira vez, pensou que sabia que palavras deveria falar. Claro que eu estava esperando a notícia. Ainz disse com confiança. Não tivemos dúvidas, Majestade. Demiurgo disse com um sorriso perverso. Afinal, quem mais poderia ter previsto brilhantemente o assassinato do rei de Restize, o sequestro do menino Clean, e claro, os sequestros em massa dos filhos de todos os possíveis líderes da oposição. Isso certamente atrairá os restos mortais do reino em uma guerra fútil, e dar-lhe finalmente a justificativa para tomá-lo de uma vez por todas. Albedo disse com uma voz profundamente lasciva e admirada, seu corpo inteiro tremendo de desejo. Uva! Ainz pensou, seu queixo caindo, agradecendo sua sorte por ter retornado bem a tempo de receber o crédito por orquestrar tudo.